Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial. Eu sei que você deve ter percebido um conflito aqui no nosso canal com os vídeos, né? Acho que por alguma questão técnica, ontem o YouTube não permitiu que eu postasse os dois vídeos finais, acabou travando, soltou fora da hora, sabe? Acho que foram problemas técnicos do YouTube, parece que tudo se resolveu agora e tá tudo normal novamente, tá? Então, vamos voltar a postar. Não foi por falta de gravar e nem por falta de dedicação a vocês. Foi problema técnico do YouTube mesmo. Os vídeos foram gravados. Tanto que um foi liberado hoje de manhã. Eu até atrasei. Esse era para ser o primeiro vídeo. Vai sair no meio-dia. Tá bom? Feito isso, feito esse esclarecimento, que é a vocês que eu devo aqui a minha satisfação, vamos começar de matéria? Bora falar das, sabe, gravíssimas condições climáticas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Essas imagens que vocês estão vendo é do jornal Metrópolis, é atinente ao Rio Grande do Sul. Após recordes, previsão é de mais tempestades no Rio Grande do Sul. Então, o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, emitiu ontem ainda mais 2 alertas para o Rio Grande do Sul, dizendo que a chuva ainda vai aumentar. Mas a situação no Rio Grande do Sul está muito mais caótica do que você possa imaginar. Eu passei em Santa Maria semana passada. A cidade está em caos. Essas imagens que você está vendo aqui são de Santa Maria. A ponte foi tomada, a rodovia foi tomada, vários lugares do Rio Grande do Sul estão tomados. A coisa está complicadíssima. O governador do estado, o Alexandre Leite, ele alertou os moradores também de Canela, Gramado. São 134 cidades, se eu não me engano, que já estão em estado de calamidade pública. E agora chegando também à região da Serra Gaúcha. E o risco muito grande é de desmoronamento, de deslizamento de terra na Serra Gaúcha. Leite alerta moradores de Canela e Gramado para saírem de casa. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alertou nesta quinta-feira a população que vive próximo ao rio Caí para que deixe as suas residências, pois o nível de água do rio vai ultrapassar a cota de inundação nas próximas horas. O estado sofre com chuvas fortes desde segunda-feira. E a situação está caótica. Então, assim, o governador do Rio Grande do Sul está reforçando a recomendação da Defesa Civil. Então, espero que esse vídeo não chegue atrasado em quem é dessas regiões, mas cuidado, tá? Então, deixem suas casas, vão para lugar seguro, sabe? O mais alto e o mais longe do rio que vocês puderem, tá? Cuidado com encostas, ribanceiras. Tomem muito cuidado com isso, porque a situação lá no Rio Grande do Sul é calamitosa. É um dos maiores desastres, tá? Um dos maiores desastres dos últimos anos com o Rio Grande do Sul. E a região de Porto Alegre, essa imagem que você está vendo agora, também são imagens de Porto Alegre. Essa matéria é do CNN Brasil e ela alerta que a cidade de Porto Alegre também está em risco, porque as chuvas não se tem previsão, a previsão é de que elas já iam parar, mas infelizmente estão mais graves ainda. Olha só a situação. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, postou há pouco nas redes sociais uma imagem aérea de Porto Alegre. As imagens são impressionantes. A gente vê aí da janela do avião, né? A asa ali ainda aparece. A área toda, a cidade completamente tomada pela água. As imagens são impressionantes, a gente vê, a gente nem consegue imaginar que a gente está falando de uma cidade, de uma área urbana, onde a água subiu de maneira tão intensa que a gente tem a sensação, de fato, de estar olhando para uma área fluvial ali. Aí sim a gente tem ali um pequeno pedaço onde a gente consegue ver uma área urbana na ponta, mas novamente aí, olha a quantidade de água que a gente tem em toda a cidade de Porto Alegre, segundo o vídeo que foi postado agora há pouquinho, pelo horário ali na postagem do governador do Rio Grande do Sul. Isso aconteceu às 16h15 desta tarde, ou seja, faz ali menos de uma hora, meia hora atrás. Essa era a situação que a gente via na cidade de Porto Alegre, imagem postada nas redes sociais pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, imagem...
Então, essa imagem que você está vendo é de ontem, tá? A situação ainda se agravou mais. Eu tive acompanhando novas postagens, algumas que eu não consegui colocar aqui e republicar para vocês, mas a situação ainda está mais gravosa ainda. E aí, até o Metrópole soltou uma matéria agora há pouco, há 1 hora. Porto Alegre está em alerta total de inundação nessa sexta-feira. E a previsão é de que, sabe, os prejuízos podem ser bilionários, prejuízos, eu estou falando aqui prejuízos financeiros, sem contar os prejuízos humanos, porque pessoas já estão perdendo a vida, já tinham mais de 25 pessoas que já tinham perdido a vida confirmado, fora a grande quantidade de pessoas que estavam desaparecidas. O nível do rio Guaíba, em Porto Alegre, está em alta progressiva desde a tarde de terça-feira, devido às chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. No início da tarde dessa quinta-feira, o lago superou a cota de inundação correspondente a 3 metros. A previsão da Defesa Civil é que nesta sexta-feira a água ultrapasse os 4 metros. Com isso, a capital gaúcha está em alerta total para inundações e a população está sendo evacuada das áreas de maior risco. O cenário pode ser ainda pior do que o alertado pelas autoridades. Especialistas do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultado pelo Metrópole, acreditam que o nível do Guaíba pode quebrar o recorde histórico de 4,75 metros, registrados em 1941, quando o centro da cidade ficou completamente alagado. Se o pior dos cenários se confirmar, Porto Alegre pode registrar uma nova cheia histórica entre sábado e domingo, chegando a 5 metros. Você tem noção do que é isso? Pensa o seguinte: imagina a casa que você vive. O normal de um pé direito de uma casa é 3,10 metros, quando muito 3,90. Imagina 5 metros de água passando por cima da sua casa, passando aí na sua cidade. Então, é uma coisa assim assustadora. Então, vamos orar muito pelo povo do Rio Grande do Sul. Essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul está gerando uma corrente de ajuda, uma corrente solidária pelo Rio Grande do Sul. O Luciano Hang enviou seus helicópteros, tá? Todos os helicópteros da rede Ravan, para o Rio Grande do Sul para ajudar no resgate das pessoas. E aí começaram as críticas políticas, dizendo que ele já fez mais até do que o presidente da República, que é o Lula, né? Essa matéria é do Rap Notícias. Helicópteros de República Notícias. Helicópteros de Santa Catarina a caminho do Rio Grande do Sul para atuar em resgate e salvamento das vítimas da enchente que assola o estado nesta quinta-feira. O repórter William Fritz, parceiro do jornal Razão, conversou com o empresário Luciano Hang, que imediatamente disponibilizou 2 aeronaves, pilotos e equipamentos técnicos. Já são 13 mortes confirmados, ou agora já é muito mais, tá, pessoal? O número de desaparecidos não para de subir. Então já são muito mais pessoas que perderam a vida confirmadas. O governador Tarcísio de Freitas também já se pôs à disposição para ajudar. Equipe do governador Tarcísio auxiliam nas ações de resgate no Rio Grande do Sul. Então, equipes do Águia, né, que é muito conhecido aí, principalmente pelos programas do Datena, você deve ter visto falar muitas vezes do Águia, né, o helicóptero Águia aí. Então, os helicópteros da polícia estão sendo utilizados nos resgates lá no Rio Grande do Sul. E agora o que a gente percebe é uma união dos estados fazendo um papel independente na ajuda ao Rio Grande do Sul. O governador do estado de Goiás também deu um depoimento de ajuda, já mandou ajuda para o Rio Grande do Sul, escreveu o seguinte: o povo goiano se solidariza com o povo gaúcho. O apoio do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Goiás está a caminho do Rio Grande do Sul, com a missão de auxiliar as vítimas das intensas chuvas que assolam o estado. Contem com o estado de Goiás e com a solidariedade dos goianos. Então, no vídeo aqui, o governador Caiado faz uma declaração de apoio aqui. Estamos acompanhando com muita tristeza a tragédia causada pelas intensas chuvas do Rio Grande do Sul. Quero expressar minha total solidariedade ao povo gaúcho, especialmente às famílias afetadas. Mais do que nunca, agora,
É o momento de todo o Brasil se unir para ajudar o Rio Grande. Já mobilizei reforços adicionais do Corpo de Bombeiros de Goiás e estabelecemos um gabinete de gestão de crise para coordenar nossas ações com o Conselho Nacional dos Bombeiros Militares do Brasil. Pois bem, você vê que o depoimento do Caiado foi um pouco mais extenso, mas eu vou tentar aqui ser mais objetivo para o vídeo não ficar longo demais. Mas o Caiado falou uma coisa aqui crucial. É a hora dos estados se unirem, tá? Lembrem-se, aqui não tem questão política, a questão aqui é que os estados vão ter que fazer. Os estados vão ter que ajudar. O Jorginho Melo, que é de Santa Catarina, também mandou seu apoio. O que o sul do Brasil está vivendo é uma tragédia. Enviamos ajuda imediatamente ao Rio Grande do Sul. E agora é a nossa Santa Catarina que já sofre com muita água, em pouco tempo, e por quase todo o estado. A prioridade nesse momento é salvar vidas. Não mediremos esforços, mais uma vez, para prestar todo tipo de auxílio. Peço que, enquanto as nossas equipes trabalham, vocês se cuidem dentro do possível. Fujam de encostas e de áreas alagadas e sigam as recomendações da Defesa Civil. Liguem 193 para os bombeiros e 199 para a Defesa Civil. Que Deus esteja conosco. Então, toda a região sul agora alastrando para Santa Catarina, e depois de Jorginho Melo ter mandado ajuda também para o Rio Grande do Sul, agora vem precisar de ajuda também. E até o STF, e eu dou parabéns aqui ao Barroso, que liberou verbas recolhidas de multas judiciárias, e essas verbas foram liberadas ao Rio Grande do Sul. Matéria da Folha de São Paulo, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, afirmou que o Judiciário vai enviar recursos ao Rio Grande do Sul. No início da sessão do STF desta quinta-feira, ele informou a disponibilização de recursos recolhidos em multas aplicadas pela Justiça. A oficialização será feita via CNJ. Então, que toda a ajuda seja muito bem-vinda para o povo do Rio Grande do Sul. Em outros momentos, eu faria muitas críticas, mas muitas críticas ao Eduardo Leite por estar pedindo ajuda via Pix para a população. Já não basta o que os estados sangram o povo com os impostos. Só que nesse caso aqui é diferente. Eu te peço para ajudar, tá? É um caso tão dramático, tão caótico, que aqui está na hora de deixar de lado até esse abuso, né? Porque se o Brasil fosse um país sério, se fosse um país que os impostos voltassem, talvez todas as medidas necessárias para conter essa tragédia poderiam ter sido tomadas. O próprio governo Lula prometeu, no desastre do ano passado, mandar recursos. Não mandou todos os recursos que prometeu. Ou seja, foram recordes de arrecadação, e para onde esse dinheiro foi, não sei. Mas nessa hora, salvar o povo do Rio Grande do Sul é mais importante do que a gente pensar nessa patifaria que os nossos governantes fazem. Então, aqui o recado do governador Eduardo Leite. O Pix, tá? Divulgado pela Pleno News, tá? Então, eu não tenho vínculo nenhum. O Pix é o CNPJ do governo do Rio Grande do Sul, que é esse aqui, ó, 92 958 800 1000 de ré 38. Essa é a chave Pix e o governador do Rio Grande do Sul pede ajuda. Pessoal, sobre doações. Nesse momento a gente está focando nos resgates, a gente está vivendo a crise ainda. Mas nesse momento, se alguém querendo fazer doação, quer fazer em recursos financeiros, a gente reabriu aquela chave Pix que a gente já tinha aberto lá no ano passado. O Pix 92 958 800 0001 38. Neste Pix, a doação pode ser feita com segurança, sem ter riscos, né, de que o recurso não vai chegar para o que ele é destinado. A gente tem conselho de governança, tem acompanhamento de entidades, dos órgãos de controle, para que os recursos sejam utilizados, que vão ser utilizados ajudando as pessoas, ajudando quem foi atingido. Vai chegar como a gente fez, tem lá no nosso SOS Rio Grande toda a explicação de onde o recurso está indo. Então é importante dizer que é um local com segurança para fazer doações.
Mas, insisto, nós estamos focados agora em resgatar as pessoas, salvar vidas, né? E como as pessoas já estão querendo, de forma solidária, ajudar, a gente recomenda esse caminho com segurança. Vamos lá. É óbvio que são várias críticas. Se você observar os comentários dessa postagem, o Herbert escreveu que o partido desse cidadão, que é do Alckmin, mexer com merenda escolar. Vai confiar, mandar Pix, arrumem outro jeito de ajudar. Vem 10 milhões de doações, vai lá saber quanto é que vão repassar para o povo. Onde estão os nossos impostos? Não faltam dinheiro. Peçam ao governo federal. Vamos ajudar. Esse governador é de direita ou esquerda? Cadê o governo federal? Ou seja, as críticas estão vindo, as críticas são justas. Eu também acho que essas críticas são mais do que justas, mas o momento agora a gente tem que focar na ajuda ao povo do Rio Grande do Sul e que seja fiscalizado depois, né? Que seja fiscalizado. Uma coisa é certa, se esse dinheiro for desviado, vai ter alguém lá em cima que eles vão ter que prestar conta. Pode ser não nessa terra, mas vão ter que prestar conta. Outra questão, pessoal, governo federal. Está todo mundo perguntando, cadê o governo federal? E eu procurei informações da ajuda do governo federal. Até agora não teve, tá? Eu não tive, tá? Se alguém tem, pode me mandar que eu vou ter que fazer questão. Olha só, matéria do Metrópolis. Críticas. Mesmo com chuva, o governo mantém a data do CNU, que é o Enem dos concursos. O governo federal decidiu manter as provas do concurso unificado, chamado Enem dos concursos, no Rio Grande do Sul, mesmo diante das fortes chuvas que afetam o estado. A decisão foi tomada após uma reunião entre os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e da Gestão e Inovação, Sterdwick, no Palácio do Planalto. As provas acontecem neste domingo em 10 cidades do estado gaúcho. No ranking nacional, o Rio Grande do Sul é o 8º em número de participantes, com 80.348 pessoas. Ou seja, a empatia é zero. A preocupação com o povo do Rio Grande do Sul é zero. São 80 mil, quase 100 mil pessoas que, sabe, estão fazendo uma prova porque estão buscando melhores condições de vida. E aí, em meio a desastre, você acha que essas pessoas têm cabeça, têm condição para ir fazer uma prova de concurso e eles mantêm a obrigatoriedade para o povo do Rio Grande do Sul? É deplorável. Esse é o governo do amor, o governo do respeito que eles falam. Hoje eu vi uma matéria publicada de um deputado, eu não vou citar o nome do deputado, não, mas publicou falando que o Bolsonaro saía de viagem enquanto o Lula está no Rio Grande do Sul ajudando o povo. Cara, se você vê os comentários até dos esquerdistas, meu Deus, sabe? É insano o quanto a esquerda está deteriorando no Brasil. No mesmo dia do caos, dinheiro mesmo, que é bom para ajudar o Rio Grande do Sul, não foi liberado. Mas no dia das tragédias, o governo Lula bateu o recorde em liberação de emenda em um único dia. Quase 5 bilhões de reais. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva destinou mais de 60% do orçamento do Ministério da Saúde para atender congressistas neste ano. De janeiro a abril, o levantamento foi realizado pelo jornal O Estadão, com dados do Siga Brasil. Então, numa hora dessa, o povo está ajudando com o Pix. E eu mesmo fui um dos que falei aqui sobre o Pix, sobre ajudar. Mas saiba, é para você fazer consciente. Você está ajudando, sabendo que o governo gastou quase 5 bilhões para comprar deputado e senador, enquanto o povo do Rio Grande do Sul está na tragédia. E aí, para encerrar aqui, esse vídeo chamou a atenção. Ao passar pelos jornalistas no Rio Grande do Sul, onde o estado vive tempos difíceis por conta das fortes chuvas na região e de milhares de famílias desabrigadas, Lula demonstra seu real interesse pelo povo. A resposta dele vai te deixar enojado, tá? Quem publicou isso foi a Carla Zambelli. E olha só esse trecho aqui. E teve petista falando em denunciar a jornalista falando que ela estava cometendo fake news. Passou pela imprensa que o presidente Lula disse foi que está torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Kelly.
Eu nem entendi o contexto, Como assim, né? né? Enfim, nem quero falar sobre isso agora, não vou entrar em política, Rosane, porque é um momento em que a gente está precisando de muita ajuda e eu tenho certeza que há pessoas que estão bastante comprometidas em resolver os problemas. Deve ter sido um contexto isolado. Quando passou Pois é, deve ter sido um contexto isolado. Mas será que foi? Pois é, o Luiz Barsi, jornalista, publicou aqui, ó. Depois da menina ter sido acusada de estar espalhando o caos, falando que ela mentiu, o vídeo, enfim, saiu. Tá aqui, ó. Em meio a mais de 30 mortos, Lula revolta jornalistas gaúchos ao passar por eles e falar sobre tragédias, torcendo para o Grêmio e Inter. Ou seja, os jornalistas ficaram em choque, pois esperavam uma declaração de solidariedade ou sobre os esforços do governo federal para minimizar o impacto da tragédia. E aí, assista com os seus próprios olhos e me diz se isso é amor. Aí, presidente! Uma cena aí, presidente! Uma cena aí pra nós! Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Esse homem retrógrado, obsoleto, analógico, que vive nos tempos passados, ele ainda tem na cabeça que o brasileiro só pensa em futebol, carnaval, cerveja e bunda. Ele acha que o brasileiro hoje não está preocupado com o que acontece no Brasil. Ele acha que o sindicato ainda tem capacidade para mobilizar as pessoas. Então, é só falar de futebol que todo mundo vai aplaudir, feito um bando de foca, dizendo: olha que maravilha, que democrático esse homem. Ele fala de futebol. Então, ele vivendo no passado, onde todo mundo espera uma declaração séria, vem falar de futebol. Em que mundo esse cara vive? Né? Em que mundo esse cara vive? O Nicolas fez a sua crítica aqui. Eu queria que você ouvisse a crítica do Nicolas, que é bem melhor do que eu para fazer críticas. Mais cedo eu vi esse vídeo aqui e eu confesso que eu não acreditei. Então, quando passou pela imprensa, que o presidente Lula disse foi que está torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Kelly. Eu nem entendi o contexto, Como assim, né? né? Enfim, nem quero falar sobre isso agora, não vou entrar em política. E agora de fato saiu o vídeo. Uma cena aí pra nós! Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Posso falar uma coisa? Isso aqui ultrapassa quem gosta ou não do Lula, quem é direita, quem é Bolsonaro. Isso aqui ultrapassa. Isso aqui é a atitude mais escrota que o Lula já fez nos, talvez, últimos anos. Basicamente tem pessoas morrendo, desesperadas no Rio Grande do Sul. O cara vai pra lá e quando ele chega no local ele fala isso. Sério, não dava pra passar pano dessa vez não. Eu poderia fazer um vídeo muito extenso mostrando como, por exemplo, se fosse o Bolsonaro falando isso, a Terceira Guerra Mundial que causaria, né? Mas eu vou ser bem sincero, eu não tenho assim clima pra isso, sabe? Pra rivalidade política agora nesse momento, mas isso aqui é impossível não comentar. Tem tanta gente ajudando, tanta gente fazendo tanto por aquelas pessoas que estão desesperadas, e enquanto isso o presidente de uma nação fala isso. É escroto. Só isso que eu tenho pra falar hoje do Lula. Galera... Pois é, há quem vai passar pano e vai dizer que foi só liberdade de expressão. Essa é a realidade. Mas a realidade mesmo é que, sabe, não estão preocupados. E aí, para encerrar, o Von Serra fez uma crítica aqui bem interessante. Sobre os resgates no Rio Grande do Sul, é estranho notar que as aeronaves do Exército não chegaram primeiro que as de São Paulo, enviadas pelo Tarcísio e pelo Luciano Hang. A rede de solidariedade de outros estados se mostra mais efetiva do que a própria estrutura das Forças Armadas. O povo de lá não vai esquecer. Peça aos amigos, empresários e influenciadores para ajudar na criação de uma rede para socorrer nossos irmãos do Sul. Alimentos, cobertores, águas e medicamentos, além de veículos especiais como helicópteros. Usem as redes para informações úteis do local e redobrem as orações. Enfim, quem quiser ajudar, a única forma que eu sei, não sei se vocês perceberam, não estou no Brasil, tá? Então, a única forma que eu posso orientar para ajudar é o Pix,
que foi deixado pelo governador do estado, tá? Que pediu ajuda, que pediu socorro. Então, o que eu posso dizer é que quem quiser ajudar, que ajude através do governador do estado. CNPJ 92958 800 000138. Então, quem puder ajudar, que ajude, independente agora, faça a sua parte, tá? E se eles não cumprirem, que eles paguem por isso depois, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo editorial. E desculpem os atrasos e tudo ontem, foi questão técnica do próprio YouTube, tá bom? Abraço.